falar com o Jorge do Lago Pinheiro. O Jorge se escreve George, ele é médico do sono. Vamos começar então explicando. Realmente existe um ciclo, né? Na verdade são ciclos. Aliás, ciclo que tem etapas. Como é que acontece exatamente o nosso sono? Nosso sono é dividido em dois grandes tipos, né? O que nós chamamos de sono não REM e o sono REM, que é uma sigla em inglês. E o sono não REM ele tem três estágios, que nós chamamos de N1, N2 e N3. Então, cada estágio, cada fase dessa tem características fisiológicas próprias, além de duração própria. Então, para a gente ter um sono reparador, o ideal é que a gente cumpra todas essas etapas, que elas vão se intercalando durante a noite. E aí, com isso, a gente tem um sono restaurador. E no caso, essas etapas, elas duram quanto tempo? Quanto tempo é preciso para que a gente tenha um sono realmente reparador? A gente tem um ciclo de sono, que nós chamamos de ciclo não REM e sono REM, cerca de 3 a 4 no adultos durante a noite. Então, esse ciclo ele dura mais ou menos entre 90 a 120 minutos. E eles vão se intercalando durante a noite. Então, numa noite inteira, a gente tem em média 3 a 4 ciclos desses, né? Então, é importante a gente entender que o sono ele não é um processo contínuo, mas ele vai se intercalando. E cada fase dessa tem funções próprias para o sono, desde com relação à memória, desde da liberação de alguns hormônios. Então é importante que a gente faça todas essas etapas para que o sono seja realmente reparador e completo. E a gente consegue falar quais são essas etapas aqui detalhadamente? Sim, a gente tem o N1, que é um sono de transição, né? Então é aquele momento que a gente está iniciando o sono, então ele não vai durar muito tempo. O N2 já é um sono que ele tem uma duração maior, uma estabilidade maior, e a gente tem também o N3, que é o sono profundo. Alguns hormônios muito importantes, principalmente o hormônio de crescimento, entre outros, são liberados nessa fase. Já o sono REM, ele tem uma relação muito grande com insônios. Não é exclusivamente no sono REM que os sonhos acontecem, mas boa parte deles sim. E com isso, a gente tem a consolidação da memória, a gente tem a consolidação da atenção. Então, todas as questões que nós chamamos cognitivas estão relacionadas ao sono REM. Por isso que é muito importante dormir. E a gente tem alguns hábitos que são, às vezes, confusos, porque se temos uma prova, se a gente tem alguma atividade no outro dia, nós costumamos fazer um plantão de estudos para poder fazer aquela prova, quando na verdade a gente está prejudicando o nosso sono, que o sono é fundamental para essa memória e para o conhecimento. Deveríamos descansar, na Deveríamos verdade. dormir, descansar com certeza. Pois é. E como é que a gente relaciona o calor com essa insônia, né? Muita gente, a gente conversou na rua, e muita gente sente mesmo dificuldade para dormir quando tá mais calor, quando a temperatura tá mais alta. Por que isso acontece? O sono, na verdade, ele precisa de condições ideais para acontecer, desde questões ambientais até mesmo de questões internas. E uma dessas questões internas é a temperatura do nosso corpo. E para a gente ter uma temperatura ideal para dormir, essa temperatura tem que ser menor do que a temperatura durante o dia. Então, na madrugada é quando nós atingimos a menor temperatura corporal que nós temos. E para isso acontecer, o nosso corpo tem que perder calor para o ambiente. Agora, se o ambiente está numa temperatura muito alta, essa perda de calor não acontece. E com isso a gente tem dificuldade de relaxar e começar o sono. Então, em dias muito quentes e que a gente não consegue compensar essa temperatura ambiental, a gente não consegue começar o sono, ou às vezes até começa, mas não consegue manter com qualidade. Essa perda de temperatura, ela está relacionada ao funcionamento dos órgãos, pelo que eu li? O que exatamente ela está... Como é que a gente pode relacionar e explicar mesmo? Então, a questão do sono ela está relacionada à redução de algumas atividades relacionadas ao metabolismo. Uma delas é a temperatura, mas também a frequência cardíaca, a respiração. E para o sono acontecer, essas funções elas devem ser diminuídas. Então, se eu estou muito acelerado, com a temperatura do corpo muito alta, eu não vou conseguir dormir. A mesma coisa quando alguém pratica atividade física próximo ao horário de dormir, porque ele aumenta a temperatura corporal, na hora que ele chega em casa ele não consegue iniciar o sono. Porque para o sono acontecer, ele necessita dessa redução da temperatura. E as dicas, né, para quem está aí no calor, passando por um calorão, aqui em São Paulo nem tá tanto, mas tem locais, né, do Brasil, Rio de Janeiro, Nordeste, que sofrem bastante com calor. Quais são as dicas para tentar diminuir um pouco e dormir, né, mais cedo, ter uma noite mais reparadora? Eu acho que a primeira questão é tentar melhorar a temperatura do ambiente. Então, o ideal é que fique entre 18 a 22 graus, é o ideal para poder você ter essa troca de calor com o ambiente, se hidratar bastante durante o dia, evitar tomar muita água próximo ao horário de dormir, porque também você vai levantar mais vezes para o banheiro.
e vai fragmentar o seu sono. À noite, evitar aquela alimentação muito calórica, né? Então, uma alimentação mais leve é mais importante, uma roupa mais confortável, que não seja apertada, de um tecido mais leve também é importante para iniciar o sono. E lembrando que idosos e crianças sofrem muito mais com relação ao calor, então a gente tem que ter um pouco mais de atenção com esses grupos.